Iniciando neste momento mais um programa Panorama, entrevistando os vereadores da Câmara Municipal de Cantagalo. Hoje quem nos recebe aqui na Câmara Municipal de Cantagalo é o vereador Sérgio Campanati, que está no seu segundo mandato, né, Sérgio? Segundo mandato. Segundo mandato, e vai conversar bastante com a gente, vai falar um pouco dessa experiência, se o segundo mandato foi diferente do primeiro, né? Muita coisa aconteceu esse ano. Tem a novidade das emendas impositivas, que eu acho que, né, a atuação dos vereadores foi muito destacada. Mas primeiro, eu te agradecer, Sérgio. Obrigado aí por você estar recebendo a TV Regional e conversando um pouquinho com a gente, com o nosso público. Boa tarde. Boa tarde. As pessoas que nos assistem, né? A você, Duda, que sempre está incansável com a sua TV aí. Obrigado. Né? E quero passar aqui um pouco do nosso trabalho aqui na Câmara, né? Apesar das pessoas, né, que não acompanham o nosso trabalho via as redes sociais e nem mesmo nas sessões, né? Mas nós temos muito trabalho. O vereador, ele está 24 horas no ar. Né? Então a gente vai passar aí hoje para as pessoas que nos assistem através da TV Regional uma síntese, né, daquilo que a gente tem feito no Legislativo nesse período, né? Como você já disse, eu estou no segundo mandato e vou falar aí das diferenças, né, do primeiro para o segundo mandato, e aí nós vamos bater esse papo aí para que as pessoas saibam do nosso trabalho aí no município. Essa coisa do 24 horas é interessante, porque assim, Sérgio, você tem aí uma trajetória longa aí em várias instituições do município, e você já deve estar mais ou menos acostumado com essa coisa do 24 horas ligado, né? Vamos falar um pouquinho para isso. Como é que é essa abordagem? É verdade. A pessoa chega para você na rua, te toca, às vezes você está no seu momento de lazer, alguém te interrompe, te liga de madrugada, tem isso? É verdade. Eu vou contar um pouco da minha trajetória para mostrar essa questão das 24 horas. Quando assumi a presidência da banda, lá a gente não trabalha 24 horas, porque a banda tem seus momentos de apresentação e tal, então lá não tem. Mas diferente da banda, eu tive na presidência do asilo durante 12 anos e tive na direção do hospital também, na provedoria do hospital durante 5 anos. E essas duas instituições, né, além de passar também um período no abrigo municipal aqui, são instituições que realmente você está 24 horas no ar. As pessoas não têm o mínimo de liga para você qualquer hora. As pessoas, infelizmente, elas não tentam resolver muitos problemas, né? É melhor passar o problema, como é de praxe no ser humano, de modo geral, né? Eu passo o problema para frente e não resolvo. E a gente, como estava na frente, tudo era com a gente. O telefone ficava ligado 24 horas. E aqui na Câmara, aí trazendo um pouco para o nosso trabalho aqui na Câmara, o vereador, às vezes as pessoas acham que o vereador só tem um mandato quando está aqui na sessão da Câmara, e não é isso. Né? O vereador, a gente é abordado na rua, é abordado de noite, na festa, na igreja, na roça, no futebol, qualquer lugar que você for, você é abordado. Olha, vereador, estou com problema de luz, estou com problema de água, estou com problema na rua, estou com problema de esgoto. O vereador não para, 24 horas e realmente é assim. É claro que você, como vereador, não tem que resolver um problema à meia-noite. Mas eu digo 24 horas no sentido de você estar numa confraternização, numa festa, e as pessoas te abordarem. Isso acontece demais. Além do nosso trabalho interno aqui, né? Que a gente tem as nossas indicações, os nossos requerimentos, os nossos projetos de lei. Então, tudo isso está embutido dentro dessas 24 horas que você trabalha, né? Então, aquele que pensa em ser candidato a vereador já vai pensando que vereador não é só para vir na sessão, não, né? Tem que ser vereador para atuar 24 horas no ar. É o representante do povo, né? Você percebe alguma diferença entre o segundo mandato? Alguma coisa que você se tornou mais experiente? Que você percebeu que no primeiro mandato não funcionou tanto, de repente no segundo mandato você já conseguiu executar melhor? Como é que você avalia isso, ou é um dia de cada vez e a experiência vai te trazendo uma eficiência naquilo que você se dispõe a fazer? Realmente, eu acho que é mais na segunda etapa que você falou. Realmente, o segundo mandato me trouxe mais experiência daquilo que eu já adquiri no primeiro mandato. Agora, a coisa que é importante, às vezes as pessoas que nos assistem aí, às vezes eles não sabem, né?
O vereador, nós somos muito cobrados e pedimos muito, porque, na verdade, o vereador ele não tem o poder de executar, ele tem o poder de requerer, tem o poder de indicar ao executivo, mas fazer, a gente não tem essa possibilidade. E isso eu trouxe do primeiro mandato para o segundo como experiência. Todas as indicações, praticamente, que vão dessa casa, poucas delas, eu digo poucas, eu não vou dizer nenhuma, mas poucas, eu vou dizer que 70% delas são engavetadas pelo executivo. Principalmente quando se trata de um vereador de oposição. Se for um vereador da situação, ainda assim não são feitas todas as indicações. Eu tiro aqui pela líder do governo que está aqui na casa hoje, pelo vereador Tadeu e outros que apoiam o governo, eles mesmos reclamam que as indicações são engavetadas. Então é uma pena, porque a indicação, na verdade, é uma sugestão que você dá ao executivo de coisas boas. Porque o vereador jamais vai fazer uma indicação que não seja para bem da população. E isso, infelizmente, o executivo não tem esse ouvido, né, essa percepção de que você está fazendo uma boa indicação, está fazendo uma coisa que vai ser bom para a população. É preciso mudar essa mentalidade. É por isso que a gente está aí vendo um monte de gente querendo ser candidato a prefeito. É justamente por causa disso, que ninguém suporta mais uma administração que não escuta. A gente preciso escutar. Eu, em todos os lugares que eu passei, eu procurei escutar as pessoas. Vamos ver aonde os problemas, vamos tentar resolver. E a administração hoje atual não escuta ninguém. Você vai lá, você pode ter uma melhor opinião, a melhor sugestão do mundo, que eles não te escutam. Porque você é oposição, porque isso não me interessa ao governo. Essas coisas, faz aquilo que lhe interessa ao governo. O vereador está lixando para o vereador. Deixa eu fazer uma pergunta, Sérgio. Assim, que você falou aquela coisa das 24 horas, eu imagino que a política não te larga, por mais que demanda, de repente, da população. Mas, por exemplo, essa questão da indicação, eu quero depois também falar sobre a questão desse projeto que me fugiu o nome, projeto que vocês podem indicar uma questão das emendas impositivas. Eu quero falar sobre isso também. Mas você acha que isso hoje é uma primazia só aqui do município de Cantagalo, ou você percebe que na política tem um pouco essa coisa da situação que não dá tanto ouvido para a oposição? Você vê isso em outros municípios? Todos os municípios. Isso acontece na política brasileira, não é um fato específico de Cantagalo. A gente vive em Cantagalo, a gente é vereador em Cantagalo, então você consegue conviver e ver isso de perto. Mas a gente verifica em conversa com outros vereadores de outros municípios que isso é desagradável, né? Uma coisa que acontece e que não deveria acontecer. Eu penso que se você é um cara com competência, com condição, que traz boas ideias para mim, eu abraço isso. Só que, infelizmente, a política brasileira faz com que isso aconteça. E como é que funciona aí, Serginho, essa questão da política? Assim, o vereador é um político, né? Você se transformou num político, apesar de advogado, apesar de outras coisas. Essa coisa, a política te chama, cara. Todo lugar que você vai acaba caindo no assunto. Não, essa questão é o seguinte: a questão começa com liderança. Você, para ser político, tem que ter liderança. Então, quem não tem liderança não entra na política. Porque você tem que ter liderança, primeiro que para se eleger você precisa de liderança. E eu sempre bato numa tecla que eleição não se ganha sozinho, eleição se ganha com um grupo. Então você quer ser candidato a vereador? Tem um grupo. Se não tiver grupo, não entra na eleição porque você não ganha. Porque você sozinho não consegue convencer todo mundo a votar em você. É preciso que você tenha pessoas ligadas a você, amigos, família e tudo mais, para você se eleger. O que eu verifico na política, de um modo geral, é de que ela te chama a partir do momento que você começa a se envolver nos assuntos do município que você mora. Me envolvi com isso, me envolvi. Você pode ter certeza que a maioria das pessoas tem envolvimento. Um está no esporte, outro está na saúde, outro está na educação, e é assim que funciona. E a política te chama nesse sentido. Agora, ser um bom político é necessário que você tenha uma visão diferente do que a gente vê na política hoje. Eu já tive muito sucesso na política, mas tive muitas decepções também. E essas decepções às vezes te desanimam, mas você vem um atrás e fala: calma, não é assim, vamos tocar para frente, porque a política é assim. Você citou essa questão até de pessoas que almejam e é democrático que todo mundo queira e pode, e principalmente às vezes deve se envolver, deve conhecer mais, mas assim,
se colocar à disposição de um cargo. Agora está vindo eleições aí, cargos de vereadores, cargos para prefeitos. Como é que você está vendo essa disputa eleitoreira aí na região, e principalmente em Cantagalo? Esse é um grande problema que hoje nós temos em Cantagalo. Nós tínhamos 3 lideranças políticas, a princípio 2, depois passou a mais uma. Nós tínhamos a liderança da família Guimarães, tínhamos outra liderança que era da família do Nilo Guzzo e tinha uma liderança da família de Soilder. A família de Soilder, que é pai do atual prefeito, essa liderança também está acabando agora. Por que ela está acabando? Porque o prefeito está no último mandato dele. Então, o prefeito está no último mandato dele, a liderança de Geraldo acabou com o falecimento dele, e não tinha nenhum que viesse. Agora parece que tem uma filha do Geraldo que vai ser candidata, me parece, ainda é pré-candidata. A Carla é pré-candidata. Você acha que ela eu tem... não sei até que ponto, o Duda, eu não sei até que ponto ela redaria... vai se vingar essas candidaturas. Eu acho muito prematuro hoje a gente dizer fulano é pré-candidato ou fulano é pré-candidato, porque a política ela é muito volátil. A política hoje, quem está com você amanhã não está, e quem não está amanhã vai estar. Então, eu acho muito prematuro ainda. Eu acho que lá para fevereiro do ano que vem, nós vamos ter mais certeza de quem realmente será os pré-candidatos. Você é hoje pré-candidato? Eu sou pré-candidato. Hoje eu sou pré-candidato, mas não sei se em fevereiro eu serei, como eu posso afirmar que eu não sei se daqui a 2 meses, 3 meses, hoje os atuais pré-candidatos serão candidatos. Porque a política muda. O Hugo era forte pré-candidato a prefeito e desistiu do dia para a noite. Ninguém sabe o porquê, mas desistiu. E aí? Então, por isso que eu falo que eu acho que a política ela é muito volátil. Então, é difícil você cravar hoje que todos esses que se dizem pré-candidato são pré-candidato. Mas aí por que assim, é o que eu te falei, é o direito democrático, pessoas que querem entrar na política, às vezes entendem até que o cargo de vereador, que é uma escola que eu acho que, né, todo mundo às vezes até que pleiteie um executivo deveria passar para poder experimentar. Acho que deveria ser uma dos pré-requisitos, né? É, claro. Mas não está na lei isso. Não está na lei, mas seria um pré-requisito, até porque o que acontece? Quando um pré-candidato, e aí eu desafio, há poucos, não vou dizer que nenhum, mas poucos pré-candidatos sabem o que é uma lei orgânica, o que é a LDO, o que é a diretriz orçamentária, uma LO, a lei orgânica, um plano plurianual. Poucos dos pré-candidatos que se dizem sabem o que é isso. E aí é que é a vantagem de você ser pré-candidato e ter passado pela Câmara Municipal, que você vai entender o que é isso. E esse é o grande problema. Então, a política tem muito isso. Às vezes, você saber muito isso não tem muito a ver com o lado político. Às vezes, você pode ter muito voto e não saber nada. E pode saber muito e não ter voto nenhum. Então, é por isso que a política é essa caixinha, né? Então, a política é preciso que a gente junte requisitos, né? Você tem que ser uma pessoa política, mas tem que ser uma pessoa com condição de administrar o município, porque antigamente... Você ia eleger um prefeito, você elegia um amigo, um colega, um cara que pagava luz para todo mundo, pagava água. Hoje não é assim mais. Administrar município não é assim mais. O município hoje, se não tiver uma pessoa com capacidade para administrar o município, não tenha dúvida, ele é caçado com pouco tempo. E eu queria te perguntar exatamente essa questão da gestão que passa pela administração de relação de poder com a Câmara, né? Aí esse pré-requisito que a gente está aqui citando de uma maneira aleatória, mas porque quando o candidato passa pela Casa Legislativa, aqui é um campo político muito importante que quem senta depois na cadeira do Executivo consegue, de repente, entender, administrar melhor essa relação que tem que ter com o Legislativo. Mas é isso que tem que acontecer. Porque eles conseguem, quando o cara senta lá na cadeira do Executivo, ele vai entender como é o processo legislativo. Da onde sai, o que é o crédito adicional especial, o que é o crédito adicional suplementar, como é que faz, como é que não faz. Infelizmente, isso hoje a gente não teve. Nenhum dos 4 últimos prefeitos passaram pela Câmara. Ah, não, minto, o Geraldo passou que foi vereador. Então é necessário, eu acho fundamental ser isso, e acho que devia ser um pré-requisito. Como acho também que muitas das vezes, apesar da gente viver na democracia, todos são iguais perante a lei, mas eu acho que
deveria ter pelo menos uma questão básica para você entender, para você chegar no executivo. Diretrizes, né? Algumas diretrizes que, senão, do contrário, que te postulam a exercer uma determinada função. Eu acho que nós, cidadãos, nós temos que entender que na hora de escolher os nossos pré-candidatos ou os nossos candidatos, devemos colocar na balança sempre isso.